Então vamos lá, Bertão. Eu vou começar perguntando a você. Eu tenho curiosidade para saber sobre a concepção de o seu amor de volta, mesmo que ele não queira. Me conte sobre como surgiu essa ideia de fazer este filme que trata essencialmente sobre desilusões amorosas, sobre, enfim, buscar por uma paixão que não é correspondida, algo que de certa forma é tão comum, né? Legal. É o seguinte, eu estava assistindo o filme de Woody Allen, Você Vai Encontrar o Homem dos Seus Sonhos, que é uma ficção, né? Se passa na Inglaterra e tal. E a história de uma mulher que perde o marido para uma mulher mais jovem, e o marido começa a se tentar rejuvenescer, ficar mais jovem para conquistar essa mulher e tal, e ela vai, no desespero, vai procurar uma vidente, né? Para desespero da filha dela, que não acredita e tal. Então, essa história foi de onde surgiu a ideia de fazer um documentário sobre isso. Mas, pô, isso é uma ideia para um documentário, entrar nesse universo de cartomantes, de pais de santos e tal, em relação à questão da busca do amor perdido, né? Então, foi a partir daí. Esse foi o mote principal, foi o pontapé inicial. E depois o fato de conhecer o ator, que ele é ator, né? Ele é maquiador, ele é mais conhecido como maquiador, mas é ator também. E escreve texto, que é um dos personagens, é o William Muniz, que está no filme fazendo o seu próprio papel. Ele escreve crônicas, contos, né? Nunca publicou assim, publica no Facebook. Então, e a gente conversava muito, ele já tinha participado como maquiador de um filme que eu tinha feito, uma ficção, e a gente conversou muito, e quando surgiu essa ideia, eu já pensei nele, porque ele contava muitas histórias dele, tudo que ele conta no filme, ele contava lá no set para as pessoas. E, ao mesmo tempo, ele escrevia sobre isso, né? Ele criou uma personagem chamada Laura de Jezebel, que é uma espécie de alter ego dele, é a história dele, né, que ele joga para Laura, e deu nomes fictícios tanto a personagem, né, como ao namorado da personagem, né, que é chamado de Pântano, e eu sei o nome dele porque ele fala desse personagem real que já morreu. Ele fala porque, assim, entre a gente, mas publicamente ele nunca disse o nome do personagem. Mas o apelido é Pântano. Então, aqui no meio artístico, no teatro e no cinema, como ele é maquiador e é uma pessoa super querida por todo mundo, então muitas pessoas chamam ele de Laura. E ele não se importa, né? Ele não é transexual, não é, né? E todo mundo brinca chamando ele de Laura, e é comum para ele não tem problema nenhum com isso. Até gosta, eu acho. Eu trato sempre ele como William, né? Mas mas ele criou isso. Então trabalhei esse jogo aí entre realidade e ficção, né? E ele é o fio condutor no geral das histórias. E depois eu fui criando mais, procurando outros personagens, né? Para esse filme, bom, peguei depoimento de várias mulheres. Na realidade, de homem só tem ele, né? E a personagem trans que ficou no filme, que é Dani Barbosa, que trabalhou em Bacurau e tal. É isso. Eu ia perguntar, você até me respondeu um pouco, mas eu tenho muita curiosidade em saber qual a dinâmica você estabeleceu com o restante do elenco. Foi algo uniforme no sentido de cada um trazer vivências particulares para contar essas histórias, ou teve essa mescla também com pesquisa, com histórias reais anônimas para compor essas personagens? Bom, no projeto original, que eu fiz o projeto para um edital local, né? O Valfredo Rodrigues, é um edital que está saindo agora um novo projeto, um novo edital, saiu essa semana. Eu vou propor, a esperança que a gente tem de fazer cinema são os editais locais, porque não tem censura, não vão escolher temas e tal, né? É porque em nível federal está essa desgraça, né? Essa tragédia. Então,
Marcélia, no projeto original, eu pensei numa atriz que contaria, duas atrizes, uma contaria sua história, contaria uma história de alguém, uma história real, mas que não era dela, e Marcélia, no caso, eu já tinha, desde a origem do filme, eu pensava nela, porque eu conheço Marcélia, a gente é amigo desde a infância. Marcélia começou o teatro com meus irmãos, eles começaram juntos, ainda crianças e adolescentes, ainda na infância, lá no interior, no sertão, Cajazeiras. E foi nesse período, nessa época, que Marcélia foi descoberta por Suzana Amaral aí em São Paulo, numa peça de teatro que eles foram apresentar lá. Aí, né? Então, Marcélia eu conheço e fui acompanhando a trajetória dela, acompanhando desde quando ela explodiu, né, com A Hora da Estrela, com a personagem Macabé e tal. Então eu conheço a vida de Marcélia toda, né, da infância até agora. Ela mora aqui em João Pessoa e a gente é como irmãos. Então eu pensei muito nela, porque a vida dela é muito parecida, em parte, com a de Macabéia. E aí eu quis brincar com esse jogo de ficção. Parte da história que Marcélia conta, que não deixa de ser a história dela, né? Ela não foi morar em São Paulo, quer dizer, ela foi para fazer o filme quando Suzana Amaral convidou. Na época era muito precária, nos 80, a produção não tinha dinheiro para pagar uma passagem de avião, você imagina a uma protagonista de um filme. Ela ficou em São Paulo na casa de Rose Campos e foi ensaiar o filme e tal. Então, e eu fiquei sempre em contato com ela, a gente sempre... Ela, depois do filme, que o filme explodiu e tal, assim, ficou muito conhecida, a premiação toda, Berlim, ela volta, vai morar no Rio, a gente ficou sempre em contato, depois ela voltou para João Pessoa. Então, eu conheço a vida de Marcélia toda, a trajetória, não só artística, mas também pessoal. E também tinha essa história que ela conta no filme. Ela conta parte da história, ela mistura um pouco da história de Macabé, a gente se inspirou para Marcélia, você só conta a história de Macabé até quando você é abandonada pelo namorado, né, e que vai a cartomante e tudo mais. O resto vai ser a sua história, você entra na sua história. Então, nesse momento, tem essa transição da história que era de Macabéia e que, em parte, coincide muito com a história. Marcélia, quando ela terminou o filme, o nosso filme, ela já era órfã. Ela tinha perdido o pai, a mãe primeiro. Aí depois perdeu o pai, depois do filme pronto, depois que ela gravou. Então ela já estava falando uma coisa que era praticamente era real, né? Então assim tem muito da vida dela, a vida de Macabéia tem uma parte da vida dela e aí se mistura. Bom, outra personagem, Dani Barbosa, né, foi apresentada, não foi em pesquisa minha, foi o William. O Williams conhece muita gente, então as cartomantes, os pais de santo que a gente tem no filme, o Williams foi quem conseguiu. Então, assim, ele foi uma espécie de corroteirista, porque eu dizia, eu quero cartomante, que eu fui pesquisar sozinho, antes mesmo de conversar, de ter o William como a pessoa que eu estava imaginando. Sim. E fui a uma cartomante aqui em João Pessoa, muito conhecida, e ela se recusou. Ela disse, não vou participar, eu não quero participar de filme. Eu expliquei para ela mais ou menos o projeto, mas eu fui lá como cliente, porque ela não iria me receber se eu fosse falar que era um filme. Aí marquei uma consulta e contei uma história meio fictícia, meio ficção, meio documental. Falei que tinha perdido um amor e tal, e queria saber se essa pessoa voltava. E aí ela olhou para mim, como é o nome dele, né? Eu não falei o sexo, mas ela... Aí eu olhei assim, pô, tá tão evidente assim, né? Mas aí ela propôs uma coisa absurda, que trazia meu amor de volta por R$6.000 a curto prazo. A curto prazo, a médio prazo teria a longo prazo 3.000, a curto prazo 6.000. E eu disse, não, tá, e fiz a proposta do filme, elas que não participariam, eu deixei meu cartão, que se ela resolvesse, eu disse, olha, eu vou colocar no edital, eu vou lhe pagar por esse trabalho e tal, mas ela não quis se expor, e como ela era muito conhecida, né, ela não quis se expor e tal. Aí eu consegui esses profissionais, né, da quiromancia, dos pais de santos, tudo através de William, né, de pessoas menos conhecidas, pessoas totalmente desconhecidas, né, porque aqui a gente tem 2 ou 3 famosas, né, e o restante ninguém conhece. A gente vê anúncios nos postes, nos orelhões, nos pregados aí nos postes, a gente encontra ainda muito anúncio de
cartomante, prometendo o amor de volta, né? Uhum. Então, foi isso. E a partir daí também a gente teve uma equipe que pesquisou, então eu incluí ainda 4 prostitutas, 5 prostitutas eu entrevistei, mas na edição final a gente tinha muitos depoimentos, muitas histórias interessantes, mas por coincidência no final ficaram 4 pessoas que eram do meio artístico. Isso dá muito uma impressão de que é uma ficção, que não deixa de ter toques ficcionais, mas o filme são histórias reais. Uhum. Todas as 4 histórias são histórias reais. Se há alguma ficção, é do personagem que criou, né? Sim. E eu admito que, como espectador, eu até fiquei muito confuso em relação ao filme, justamente por conta dessa mistura, né, que há de elementos documentais, factuais com ficcionais, e, obviamente, a presença ali da Marcélia numa alusão ali, né, da Macabeia de Hora da Estrela também causa essa confusão. E a sua intenção de fazer essa mistura vem também muito de um desejo de investir mais em ficção, porque você tem uma carreira cinematográfica que é muito composta por documentários, e acredito que antes dessa realização apenas de uma ficção. Então veio também muito desse desejo de flertar mais com elementos ficcionais do cinema. O filme entrou na parte ficcional muito mais pela questão, porque normalmente em documentário você faz reconstituições, representações e tal, né? Uhum. Mas eu quis fazer essa ambiguidade, né, provocar borrar essa fronteira entre os dois gêneros, porque o William, ele escreve sobre, mas aí fica muito claro, eu acho, para mim fica muito claro, ele diz, eu comecei a escrever sobre esses personagens, Uhum. e a gente sabe que Laura é ele, né, mas a gente colocou Dani, né, que também são histórias de amor parecidas e tal, e Dani faz essa linha mais, é tanto que tem a cena inicial que é uma ficção, assim, ficção no sentido que improvisação, porque eu pedi para eles se encontrarem, Uhum. e ele fazia, às vezes, o papel, ele, o William, fazer, até porque o visual dele é aquele mesmo, ele usa turbante, ele é uma figura que destoa aqui, né? Ele passa, as pessoas olham, porque é aquele cara barbudo, parece um faqui, um indiano, aquele turbante lá, ele sempre usa aqueles turbantes. Então, ele seria uma pessoa que iria ouvir Dani, a história de Dani, mas eles, nos bastidores, sem que eu soubesse, eles improvisaram aquele diálogo. Uhum. Né, falando, Dani fez o papel de Laura, quer dizer, o papel que é de William, né, e ele fez de uma pessoa que parecia que ia ser sei lá, uma cartomante ou um vidente. Na realidade, ele se junta com ela e diz: o sofrimento é nosso, eu sei o que você está passando, porque eu também passo por isso. Então, mistura as duas coisas, sabe? E no início, fiquei assim, depois eu deixei, né, a câmera ficou lá ligada, a gente fez essas partes que são encenadas, não são encenadas, na realidade, assim, essa foi encenada, mas, por exemplo, a Cartomante, Pai de Santo, é um documentário que eu digo que é observativo, observacional. Uhum. Aqueles profissionais, eu falei com eles, só tive um contato, a Mãe de Santo, eu só fiz o contato uma vez com ela, aí a equipe fez um contato e eu cheguei para filmar. Então, ela não conhecia, ela não sabia, ela não reconheceu Marcélia, ela não reconheceu, bom, quem só era conhecida, famosa ali era Marcélia, mas ela não reconheceu. Uhum. Né? Então, a gente vai trazer uns clientes e a gente vai filmar, você vai dizer, botar as cartas para esses clientes. Aí foi Williams, foi Zezita Matos, que é a atriz, que na época não estava tão em evidência, né? E ela não reconheceu, Zezita estava fazendo mais cinema, não estava na televisão, então a cartomante não sabia quem era Zezita, não sabia quem era Marcélia. Uhum. E ela atuou como se tivesse, a gente não interferiu, só depois de terminada a sessão é que eu pedi para fazer um contraplano e pedi para repetir algumas coisas, mas toda a parte que toda observacional, sem que haja interferência, a gente não interferiu nesse sentido. Uhum. Por isso parece mais ficcional, porque tem contraplano, e o contraplano foi feito depois. Né? Uhum. A gente gravou primeiro toda a cena da consulta, para depois fazer um contraplano, pegar detalhes, essas coisas.
Aí Aham. fica muito mais parecido com a ficção, né? Mas aquela participação deles, dos personagens nas cartomantes, com o pai de santo, foi toda... Inclusive tem personagem que, com o senhor que chora no início do filme, ele eu conheci lá e eu pedi ao pai de santo que trouxesse pessoas que ele conhecia para ele colocar os búzios, além dos personagens que a gente estava levando. Então Sim. foi surpresa aquela cena que o homem chora quando fala da mulher que foi embora. É uma última questão sobre o seu filme, que o que você, como esse autor, esse contador de história, extrai dessa experiência de dar luz para esses personagens em que sua maioria pode ser considerados de certa maneira marginalizados, né? Mas também o que é possível o que você extraiu desse processo de também explorar esse credo, né, em que as pessoas procuram por respostas amorosas, buscam por respostas de um futuro próximo também, né, com esses pais e mães de santo. Nos meus filmes, esse é o terceiro que trabalha, sempre entra a religião no meio. Porque como eu trabalho, bom, em 4 documentários, eu trabalhei a questão da homossexualidade, do preconceito, da transfobia, então, ele sempre, a religião entra nesses... É uma coisa natural, entra a religião nessa história. Eu já fiz um longa, de forma bem amadora, assim, uma equipe profissional, eu mesmo ia com a câmera e filmava, que eu ia fazer um curta, mas terminou virando um longa, sobre uma ex-travesti que virou pastor evangélico. Aí entra a questão das religiões neopentecostais e tal. No Diário de Márcia, ela é do candomblé, ela é espírita, então entra a religião, porque para algumas pessoas a religião é motivo de sofrimento e também motivo de redenção. No caso de Márcia, quando ela descobriu o candomblé e o espiritismo, ela se sentiu mais aliviada por preconceito. Olha que ela era trans, não se chamava nem trans na época, nos anos 80, início dos anos 80. Na realidade, só existia gay e pronto, era gay e lésbica, não existia toda essa gama essas nuances de orientações, vamos dizer assim, sexuais. Sim. Então, hoje ela se considera trans e tudo, mas foi um sofrimento enorme. E ela disse que foi na religião que ela encontrou, pelo menos na religião de matriz africana e no espiritismo, que ela encontrou alívio para esse preconceito, porque foi onde ela foi recebida, acolhida. Né? Mas já tem outros personagens que sempre falam a religião é motivo de culpa, é sempre razão de culpa e de sofrimento, no geral, né? A maioria das religiões, as grandes religiões, e essas neopentecostais que estão graçando aí, pipocando aí por todo canto, essas são as piores nesse sentido, né? Sim. Porque são cada vez mais intransigentes com relação à sexualidade. Então, a questão da religião entra, quando se trata de falar de sexualidade, e homossexualidade em particular, a religião sempre entra, né? E, assim, foi interessante esse filme porque o que me incomodava é essa necessidade que a gente tem de ter sempre um amor e tem tempo um parceiro, uma parceira, porque é que a gente tem que, a gente não pode viver sozinho, sozinho no sentido de não ter que se relacionar afetivamente e tal, e porque esse desespero das pessoas de ou buscar o amor de volta ou encontrar um amor e tal. Então, isso me incomodava muito, né? E eu disse, eu queria tratar desse assunto, né? E ouvir histórias e tudo mais, e ver, tanto que no filme dá essa luz. Marcélia, quando ela diz que do último relacionamento dela, aliás, o único, né? Assim, o que ela fala que foi, que ela se casou, foi viver com esse cara e tal. Então, desse daí, ela disse que não vou mais, não, vou ficar na minha, não tem mais, não vejo mais, não tenho mais perspectiva dessa coisa, não tenho mais essa necessidade. Então, assim, tem como também o depoimento de Zezita, que também é bem interessante, depois de todo o sofrimento, dizer que, no fundo, aquilo era egoísmo dela, que ela podia ter aceitado a partida do marido dela, de 40 anos de relação e tudo mais. Então, são todas histórias reais, com exceção dessa parte de Marcélia, né, que tem essa coisa calcada na Hora da Estrela. O restante são histórias verdadeiras, são pessoas. E Zezita Matos aconteceu já no final do filme. No final do filme, não, estava já começando, mas por acaso, a gente estava num festival de cinema em Taquaritinga, Pernambuco,
e eu falando do meu projeto e tal, e ela estava conversando sobre essa história do marido dela e tal, que eu conheci. E aí eu disse, você toparia dar o depoimento para o filme? E ela topou, né? Eu perguntei sem acreditar que ela faz, da parte da vida íntima dela, do relacionamento, e o marido dela já tinha morrido e tal. Eu disse, você toparia? Ela topou dar esse depoimento, uma espécie de catarse, de ela tornar público toda essa história, que ela era conhecida aqui, é conhecida, mas eu digo, mesmo antes do cinema, ela já era uma pessoa do meio artístico, o marido dela também era do meio artístico, então todo mundo sabia dessa separação deles, né, assim, que surpreendeu a cidade e tal, e para ela acho que foi uma catarse de falar para um filme e tornar público isso de uma vez por todas, né, eternizou a história aí, né. Uhum. Bretano, é isso. Eu agradeço pela sua disponibilidade para essa conversa. E o filme estará disponível, né, até domingo no Cinefantas. Ele está com distribuição assegurada para depois que voltar tudo ao normal em relação a cinema? Bom, antes da pandemia, né, quer dizer, antes da pandemia Bolsonaro e da peste Bolsonaro e da pandemia, né, na realidade, desde o ano passado, a gente já estava em articulação com um distribuidor, né, que ia colocar em streaming, TV e tal, algumas salas de cinemas e tudo. E aí veio essa coisa de não sair edital de distribuição, o distribuidor é um pequeno distribuidor, ele não teria condições de fazer com recursos próprios, nem a gente também tem. Uhum. Então, com a pandemia Bolsonaro, ficou decidido que a gente teria que negociar um canal Brasil, outro canal, e algumas salas de cinema. Daqui a gente tem um cinema público muito legal, 2K de definição, e a gente, com certeza, a gente colocaria o filme lá e ficaria um tempo em cartaz, porque como é um filme da cidade, tem muita gente querendo ver, os personagens que participaram e tudo mais. Perfeito. Eu desejo muita boa sorte com a trajetória do filme. Reforço, né, que ele estará disponível no Belas Artes à la carte até esse domingo pelo Cine Fantasy. E muito obrigado pela conversa e até uma próxima. Legal, Alex, pela conversa e um abraço. Um abraço. Tchau.